Olá pessoal, vamos fazer o nosso exercício de concordância. A primeira questão diz o seguinte: concordar o segmento PQ com o arco de circunferência de 2,5 cm de raio, sabendo que P é o ponto de concordância. Então nós temos aqui o segmento de reta PQ e o objetivo é fazer um arco de circunferência que o ponto de concordância seja P. Então o arco vai sair aqui de P e vai vir aqui ou para um lado ou para o outro lado. Vou fazer aqui para a direita. Então o primeiro passo é traçar uma perpendicular ao segmento de reta PQ. Então eu vou pegar o par de esquadros, vou alinhar um dos esquadros com o segmento PQ, vou colocar outro esquadro dando apoio, aqui abaixo. Vou afastar o primeiro esquadro um pouco para a direita. Então vou pegar outro esquadro, vou apoiar no esquadro que estava alinhado com o segmento PQ e vou levar o esquadro até alinhar com o ponto P. E aí vou traçar uma linha tracejada saindo de P aqui para a direita. Um comprimento qualquer. Então essa linha é perpendicular ao segmento PQ. Agora eu vou marcar o raio da minha circunferência, que aqui no exercício diz que é 2,5 cm. Então vou pegar um escalímetro ou uma régua. No caso do escalímetro, eu vou usar a escala 1/100, que é essa escala aqui, ó. O escalímetro tem várias escalas, né? Nesse caso aqui 1/20, 1/100, 1/50. Do outro lado eu tenho a escala 1/75, 1/25, 1/125. Eu vou usar a escala 1/100. Vou colocar o zero da escala 1/100 alinhado com o ponto P. E vou marcar sobre a linha tracejada 2,5 cm, que será o raio da minha circunferência, encontrando um ponto que eu vou chamar de ponto O. Agora, vou pegar o compasso, vou colocar a ponta seca do compasso em O, vou abrir o compasso até o ponto P e vou traçar um arco saindo de P aqui para baixo, encontrando o arco de concordância de um segmento de reta com uma semicircunferência. Encontro aqui do outro lado o ponto R. Aí está a concordância de um segmento de reta com um arco. Vamos fazer agora a segunda questão da lista de exercícios de concordância, que diz o seguinte: concordar vários arcos de circunferência em posições diferentes. Aqui a questão deu vários raios, né, de circunferências. A circunferência com centro O1 com um raio de 1 cm, a circunferência de centro O2 com um raio de 1,5 cm, a O3 com um raio de 2 cm. Então vamos começar com o arco da circunferência O1, que é 1 cm. Então a questão fala que pode estar em posições diferentes. Vou fazer uma linha vertical utilizando um esquadro, vou fazer uma linha tracejada, um comprimento qualquer. Vou considerar que o início do meu primeiro arco será nesse ponto aqui, ó, que eu vou chamar de ponto A. Vou marcar sobre essa linha tracejada o primeiro raio, que é 1 cm. Então vou pegar o escalímetro na escala 1/100, partindo do zero,
o zero iniciando no ponto A, vou marcar aqui sobre a linha 1 centímetro. Então, achei um ponto. Esse ponto será o ponto O1, que é o centro do primeiro arco. Vou colocar o compasso com centro em O1, abertura até o ponto A. Vou traçar saindo de A, indo até o outro lado da minha reta tracejada, encontrando aqui o ponto B. Agora, o exercício fala que o arco seguinte tem um raio de 1,5 cm. Então, a partir de B, ainda sobre essa reta, vou marcar um raio de 1,5 cm com o escalímetro na escala 1/100, ou com uma régua comum. Então, vou marcar aqui, ó, partindo de B, o B está no zero, e aí eu marco para cá, para baixo, 1,5 cm. Encontrei o outro centro, que seria o centro O2. E vou traçar um segundo arco. Ponta seca em O2, abertura até B. Vou traçar um outro arco, saindo de B. Eu posso fazer esse arco com qualquer comprimento, tá? Posso parar aqui nesse ponto e ir até o outro lado, um arco qualquer. Agora eu vou traçar uma outra linha, vou agora traçar uma linha, considerando esse ponto que eu parei aqui, ó. Saindo aqui do ponto O2, vou traçar uma linha inclinada, com comprimento qualquer e tracejada. Esse ponto aqui, onde eu parei o arco, eu vou chamar de ponto C. E vou marcar o terceiro raio de circunferência, que seria de 2 centímetros a partir de C. Sobre essa linha tracejada que eu tracei anteriormente, vou marcar a partir de C 2 centímetros, encontrando o centro do terceiro arco. Vou botar aqui o O3. Ponta seca do compasso em O3, vou abrir o compasso até C e vou traçar um arco saindo de C até o outro lado da linha interrompida, encontrando aqui no final o ponto D. Aí estão 3 arcos de circunferências concordando e com raios diferentes. Vamos fazer a terceira questão da lista de exercícios. Diz o seguinte: construir um arco pleno de vão AB. Aqui está o vão AB, e o arco pleno é aquele em que é composto por um raio do centro do vão até uma das extremidades do vão. Então, o primeiro passo é tirar a mediatriz de AB. Então, vou pegar o compasso, ponta seca em B, abertura maior que a metade da distância entre A e B, traço um arco acima e um arco abaixo. Com a mesma abertura, ponta seca no ponto A, traço mais 2 arcos cruzando os arcos anteriores, encontrando 2 pontos, que eu vou chamar de ponto C e ponto D. Vou traçar uma linha tracejada, passando por C e por D, e dividindo AB em 2 partes iguais.
encontro aqui na metade de AB o ponto E. Pegar o compasso novamente, ponta seca em E, vou abrir o compasso até o ponto A e vou traçar um arco, saindo de A até o ponto B. Temos aí um arco pleno. Encontro aqui, no cruzamento do arco pleno com a linha interrompida, o ponto F. Vamos fazer a questão 4 da lista de exercícios, que diz o seguinte: construir uma falsa espiral bicêntrica, dextrógira. Então, bicêntrica significa dizer que tem dois centros. E dextrógira é que o giro dela é para a direita. Se fosse um giro para a esquerda, seria sinistrógira. Então, como é dextrógira e dois centros, os centros serão ponto 1 e ponto 2. Eu vou começar pelo ponto 2, ou seja, o centro em 2, abertura até o ponto 1, e vou girar para a direita, saindo de 1. Fazer um arco, sai de 1 até chegar aqui na linha interrompida, para a direita por ser dextrógira. Então, encontrei aqui um ponto, vou chamar ponto A. Agora eu vou mudar o centro, vou colocar o centro em 1. Vou abrir até o ponto A e vou continuar a minha espiral de A até a linha interrompida, encontrando o ponto B. Agora eu vou mudar novamente o centro para o ponto 2, vou abrir o compasso até B e vou traçar outro arco até a linha interrompida, encontrando o ponto C. Vou mudar novamente o centro para o ponto 1, vou abrir o compasso até o ponto C e vou traçar um outro arco saindo de C até o outro lado da linha interrompida, encontrando o ponto D. Vou mudar novamente o centro para 2, abro o compasso até D e vou traçar outro arco de D até a linha interrompida também, encontrando o ponto E. Vou colocar a ponta seca em 1, abro até E e vou traçar outro arco saindo de E até a linha interrompida. Então eu posso continuar esse traçado até o meu papel caber o desenho. Mas vou parar por aqui, né? Que já terminou o espaço da minha linha interrompida. Vou colocar aqui o ponto F. E aqui está a minha falsa espiral bicêntrica dextrógira. Vamos fazer a quinta questão da lista de exercícios. Diz o seguinte: construir uma espiral de Arquimedes sinistrógira, ou seja, girando para a esquerda, sabendo que a circunferência auxiliar tem raio igual a 5 centímetros de centro O. Aqui está o centro O, né, o ponto O, e eu vou traçar uma circunferência de 5 centímetros de raio. Então, o primeiro passo será traçar uma linha horizontal para marcar sobre essa linha o raio da circunferência, né, da nossa circunferência. Eu vou traçar aqui uma linha tracejada, passando pelo ponto O, uma linha horizontal.
Está aí a minha linha horizontal. Vou marcar agora sobre essa linha o raio da circunferência com a escala 1 para 100, o zero da escala 1 para 100 coincidindo com o ponto O. Vou marcar aqui 5 centímetros. Vou encontrar o ponto A. Agora eu vou desenhar minha circunferência. Ponta seca em O. Abertura até A. Vou traçar a minha circunferência. O próximo passo será dividir o raio da circunferência numa quantidade de partes que seja igual à divisão da circunferência nessa mesma quantidade de partes. Então vou optar por 8, que é um número fácil de dividir, né? A nossa circunferência, e fica mais rápido o processo. Então eu vou usar o processo de divisão de segmento de reta para dividir o raio da circunferência em 8 partes. Então vou traçar uma linha auxiliar tracejada saindo do ponto O, um comprimento qualquer. Vou marcar sobre essa linha medidas iguais, né, com o meu compasso, 8 vezes. Uma vez, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8. Vou prolongar um pouquinho a linha, que ficou curta, né? Para encontrar a última marcação. Encontrei aí 8 pontos. Vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vou unir o ponto 8 ao ponto A com linha tracejada. Note que eu faço linhas tracejadas para traços auxiliares, né? Só na solução do problema que nós fazemos com linha cheia. É claro que para arcos fica melhor a linha contínua, né? Para a questão de precisão, mas uma linha contínua é mais leve. Agora eu vou traçar paralelas a esse segmento de reta A8, passando por cada marcação que eu fiz anteriormente. Então, vou alinhar um dos esquadros com o segmento 8A. Colocar o outro esquadro dando apoio. E vou movimentar o esquadro que está alinhado por cada marcação que eu fiz com o meu compasso. E fazendo linhas paralelas até encontrar o raio da circunferência.
Então, eu encontrei aqui no raio da circunferência outros pontos. Vou chamar de 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha, 5 linha, 6 linha e 7 linha. O 8 linha corresponde ao ponto A. Agora, com o compasso, eu vou traçar circunferências de centro O, passando por cada divisão dessa do raio, né? Uma circunferência com centro O passando por 1 linha, outra por 2 linhas, até chegar no 7 linha. Então, eu vou começar aqui pela menor. Então, ponta seca em O, né? Traço minha primeira circunferência. Depois, abro o compasso até 2 linhas. E vou traçar minha segunda circunferência. Depois, uma circunferência de raio até 3 linhas. Agora, uma circunferência de raio até 4 linhas. Agora, até 5 linhas. Depois, até 6 linhas. Depois, até 7 linhas. Pronto. Tem aí as minhas circunferências concêntricas. Agora eu vou dividir a minha circunferência, ou as minhas circunferências, em 8 partes iguais. Por que em 8? Porque eu dividi o raio em 8, né? Então, aqui já está dividido em 2. Para dividir em 4, é só traçar o outro diâmetro, um diâmetro vertical. Então, vou alinhar o esquadro com o diâmetro horizontal. Vou baixar aqui o esquadro e o outro esquadro apoiado no primeiro. Vou traçar uma linha interrompida passando por O. E eu terei o meu diâmetro vertical, dividindo as circunferências em 4 partes. Eu já tenho aqui do outro lado, né, o ponto B, que aqui eu tenho o ponto A, né? Aqui o ponto C e aqui o ponto D. Agora eu vou dividir cada quadrante desse em 2 partes iguais. Eu posso usar os quadros de 45 graus, né? Ou tirar a bissetriz dos ângulos, né? Vou tirar a bissetriz para ficar mais preciso. Então, vou tirar a bissetriz desse ângulo aqui de cima, ó. Então, ponta seca em D, abertura maior que a metade entre B e D, traço um arco com a mesma abertura, ponta seca em B, traço outro arco cruzando o arco anterior. Vou encontrar aqui
acima o ponto E. E vou traçar a bissetriz desse ângulo, saindo de E, passando pelo centro, e prolongar aqui para baixo, pois aí eu já encontro a bissetriz do ângulo de baixo, né? Já divido também o ângulo de baixo ao meio. Vou fazer a mesma coisa com o ângulo do lado direito, o ângulo de abertura AD. Então, ponta seca em A, traço um arco com abertura maior do que a metade entre D e A, com o mesmo arco, ponta seca em D, traço um arco cruzando o anterior. No cruzamento desses dois arcos, encontrei aqui o ponto F. Vou traçar uma linha interrompida, passando por F e pelo centro das circunferências, dividindo também esses dois ângulos em duas partes iguais, né? Traçando a bissetriz deles. Feito isso, eu já tenho como traçar a minha espiral de Arquimedes. Então, primeiro eu tenho que entender aqui, ó, sinistrógira significa que a espiral está girando para a esquerda, então no sentido anti-horário. Então, ó, o início da espiral é o centro, é o ponto O, tá? Aí eu vou marcar os pontos sequenciais da espiral. Como é anti-horário, então eu vou começando aqui, digamos que aqui, nesse raio, né, no ponto A, nesse raio que está o ponto A, seja o início do meu giro, né? Seja o 0 grau. Então eu vou marcar no próximo 45 graus, que é essa bissetriz aqui, o cruzamento da bissetriz com a primeira circunferência, eu vou marcar um ponto. Não vou botar denominação do ponto não, só vou destacar ele, tá? Aqui está o primeiro ponto da minha espiral. Aí no cruzamento do segundo raio, né? Aqui o primeiro raio, o segundo raio, com a segunda circunferência, eu tenho um outro ponto. Aqui. Note que eu estou indo na direção da esquerda, no sentido anti-horário. Agora, no cruzamento do terceiro raio com a terceira circunferência, eu tenho um outro ponto. No cruzamento do quarto raio com a quarta circunferência, eu tenho um quarto ponto da espiral. No cruzamento do quinto raio com a quinta circunferência, eu tenho outro ponto. No cruzamento do sexto raio com a sexta circunferência, eu tenho um outro ponto. No cruzamento do sétimo raio com a sétima circunferência, eu tenho outro ponto. E no cruzamento da última circunferência com o raio inicial, né, o raio onde está o ponto A, eu tenho o ponto A. Agora, eu vou unir esses pontos à mão livre, fazendo arcos. Vou começar aqui do ponto O, passando aqui pelo ponto primeiro que eu encontrei, depois vou sequenciar até o segundo ponto. Depois aqui, ó, vou fazer a sequência. Depois vou unir esse ponto, sempre em linhas curvas, tá? Não é para unir com uma régua, nem com esquadro. É para fazer a mão livre em uma linha curva, unindo os pontos. Isso aí é o percurso da espiral. Não dá para fazer com compasso. Poderia fazer com a curva francesa, mas vamos fazer a mão livre mesmo. Então vou nos pontos sequenciais que eu marquei, tentando fazer uma certa concordância entre as linhas. Então, daqui eu vou para cá, ó.
e daqui desse último ponto para o ponto A. Eu posso escurecer para melhorar, né, meu traçado da minha espiral. Aí está a minha espiral de Arquimedes Sinistrógera. Vamos fazer a nossa sexta questão da lista de exercícios. Diz o seguinte: traçar um oval regular, sabendo que o eixo menor é o segmento AB. Então aqui tem um segmento de reta AB, e esse segmento é o eixo menor da minha oval. Então o primeiro passo é tirar a mediatriz de AB. Então ponta seca em B, abertura maior que a metade entre B e A, vou traçar um arco de um lado, um arco do outro lado. Com a mesma abertura, ponta seca em A, traço mais 2 arcos, cruzando os arcos anteriores. Encontrando 2 pontos, vou chamar de ponto C e ponto D. Vou traçar uma reta passando por C e D, que seria a nossa mediatriz de AB. Vou traçar com um comprimento qualquer e com linha tracejada. Encontrei aqui na metade de AB o ponto E. Agora, ponta seca em E, abertura até A, que é o raio de uma circunferência, né? Vou traçar um arco cruzando a mediatriz aqui na esquerda e aqui na direita, encontrando 2 pontos, que eu vou chamar de ponto F e ponto G. Vou traçar 2 linhas interrompidas, saindo de B, passando por F, e saindo de A e passando por F. Vou fazer a mesma coisa com relação ao ponto G. Então, vou traçar uma linha tracejada, saindo de A, passando por G, e outra saindo de B, passando por G. Feito isso, agora vou pegar o compasso, ponta seca em B, abertura até A, vou traçar um arco dessa linha inclinada aqui, ó, até a outra linha inclinada do outro lado. Com essa mesma abertura, ponta seca em A, e vai até B, traço um arco abaixo. Ponta seca em F, abertura até onde parou o arco que veio de A, vou traçar um arco concordando os arcos anteriores. Ponta seca em G, abertura até onde parou o arco que veio de A e de B, vou fazer outro arco concordando os arcos anteriores. Encontrei alguns pontos, né? Encontrei o ponto H,
o ponto I, o ponto J, o ponto K, o ponto L e o ponto M, tendo aí a minha oval regular. Vamos fazer a 7ª questão da lista de exercícios, que diz o seguinte: construir uma oval irregular, também conhecida como óvalo, de 4 centros, sabendo que o eixo menor é o segmento AB. Então, nós temos aqui o segmento de reta AB, esse será o eixo menor da minha oval irregular. Então, o primeiro passo é tirar a mediatriz de AB. Então, ponta seca em B, abertura maior que a metade entre B e A, traço um arco acima, um arco abaixo de AB. Com a mesma abertura, ponta seca em A, traço mais 2 arcos cruzando os arcos anteriores, encontrando os pontos C e D. Vou traçar uma linha interrompida, que é a mediatriz de AB, passando por C e D, e cruzando AB ao meio, com qualquer comprimento. Encontramos aqui na metade de AB o ponto E. Agora, ponta seca em E, abertura até A, vou traçar um arco de A a B, com linha contínua. Que já será uma parte da minha oval. Com essa mesma abertura, vou marcar aqui, na mediatriz de AB, um arco cruzando, encontrando um ponto. Vou chamar de ponto F. Ficou bem próximo do ponto D, mas poderia não estar. Vou traçar uma linha interrompida, saindo de A, passando por F, uma linha tracejada, saindo de A, passando por F, e prolongando para baixo. Vou traçar também uma linha interrompida, saindo de B, passando por F, e prolongando para baixo. Agora, ponta seca em B, abertura até A, vou traçar um arco, saindo de A até a primeira linha inclinada que eu tracei, que passou por F. Com a mesma abertura, ponta seca em A, abertura até B, né? Traço um arco até a outra linha inclinada que eu tracei. Encontrei mais 2 pontos que eu vou chamar de G e H. Agora, ponta seca em F, abertura até G, vou traçar um arco de G até H, fechando a minha oval irregular. Encontrando aqui abaixo o ponto I. Aí está a minha oval irregular de 4 centros.